Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos. O meu nome é Gustavo Cunha, serei o moderador deste webinar Crow. A Crow tem mais de 90 anos de história, ocupa o nono lugar no ranking internacional de empresas de auditoria e consultoria e é composta por uma rede com cerca de 800 escritórios em 150 países e mais de 42 mil colaboradores. A Crow assenta os seus serviços com equipas especializadas em diferentes indústrias, nas áreas de audit, tax, advisory e outsourcing. Desta vez, os oradores serão Sara Fernandes, Associate Partner Grants and Incentives da Crow, Gonçalo Osório, Corporate Finance Manager da Crow, Beatriz Souza Rocha, Executive Director Investments da C2 Capital Partners, João Bernardo Parreira, CEO da Deloop, e Miguel Gouveia de Brito, CEO da True Clinic. Peço aos participantes que coloquem as suas questões no chat, pois no final teremos um momento de Q&A. Então, sem mais delongas, passo a palavra para Sara Fernandes. Boa tarde, Sara. Boa tarde a todos. Obrigada, Gustavo, por esta introdução. Ora bem, eu vou começar aqui por uma pequena introdução sobre a investigação e desenvolvimento em Portugal. Historicamente, a União Europeia, e nomeadamente Portugal, tem registado um nível de investimento em ID bastante baixo face a outros mercados mundiais relevantes, como é o caso do Japão e dos Estados Unidos. Com o objetivo de aumentar a competitividade no mercado mundial, através do desenvolvimento de produtos altamente inovadores e de elevado valor acrescentado, a União Europeia definiu como uma meta alcançar um nível de investimento em ID equivalente a 3% do PIB, isto para 2030. Apesar nos últimos anos ter havido aqui um incremento significativo do investimento em investigação e desenvolvimento, continuamos bastante abaixo tanto da média europeia como também desta meta pré-estipulada dos 3%. E, em paralelo, o Estado português concebeu uma medida, que é o CIFID, que presumo que todos já saibam que é um benefício fiscal, que tem mais do que 20 anos, efetivamente, e tem como principal objetivo premiar e fomentar o crescimento de empresas inovadoras e com forte caráter de investigação e desenvolvimento. Passando aqui para este gráfico, o primeiro gráfico demonstra, isto são dados de 2023, que demonstra claramente que Portugal continua para além, nem falamos das potências mundiais em termos de inovação, mas se olharmos para a média europeia, continuamos abaixo da média europeia. Depois, o segundo gráfico demonstra claramente de que entre 2014 e 2016 o investimento em ID estava estagnado, houve uma estagnação e que a partir de 2017 houve um crescimento significativo. E este crescimento significativo deve-se ao alargamento do CIFID, deste benefício fiscal, aos fundos de investimento elegíveis para o CIFID. Ou seja, foi criado um mecanismo que o Gonçalo vai depois detalhar mais à frente, que foi a possibilidade foram criados fundos de investimento que eram certificados pela ANI, que é a Agência Nacional de Inovação, com o objetivo de investir apenas em empresas com investigação e desenvolvimento. E isto teve um impacto bastante significativo no crescimento da investigação e desenvolvimento em Portugal, porque empresas que não tinham qualquer atividade de ID puderam investir nestes fundos de investimento e, por sua vez, usufruir também do CIFID. E isto tendo sempre em conta o principal objetivo, que era a criação e a expansão de empresas mais competitivas, com maior valor acrescentado e mais inovadoras para Portugal. Vou passar agora aqui a palavra ao Gonçalo, que vai detalhar um pouco melhor este processo. Obrigada. Obrigado, Sara. Ou seja, a Sara falava aqui um bocadinho no CIFID como mecanismo global e depois, entretanto, de facto, a novidade que foi a partir de 2017, que passou a estar alargado também à vertente indireta, em que o investidor pode, de alguma forma, expor-se a benefícios fiscais por investimento indireto em investigação e desenvolvimento através de fundos CIFID, ou seja, não tendo projetos internos, ou tendo, mas querendo também expor-se através de fundos de investimento, passou a ter esse instrumento a partir de 2017 e, de facto, isso fez alavancar bastante o investimento em investigação e desenvolvimento em Portugal, embora, como a Sara dizia, não é? Estamos ainda longe das métricas de países mais avançados. De qualquer forma, de facto, foi uma alavanca bastante interessante e importante para o ecossistema de investigação e desenvolvimento em Portugal. Estes fundos de investimento, na perspectiva do investidor, não é, que eu admito que são a maior parte das pessoas nesta plateia, têm o interesse, de facto, de serem fundos regulados pela CMVM e também pré-certificados pela Agência Nacional de Inovação, a ANI. Esta pré-certificação permite um conforto adicional aos investidores face aos projetos internos, porque, por exemplo, nos projetos internos há despesas e investimentos em ID que estão sempre sujeitos a uma aprovação futura da ANI em termos de elegibilidade para efeitos de obtenção do benefício fiscal. No caso dos fundos de investimento, existe uma lista de pré-certificação pela ANI, de acordo com a sua política de investimento,
em termos dos fundos que, à partida, a ANI, perante enfim, os investidores estão sempre a fazer um processo simplificado, mas é ir à plataforma da ANI, fazer um scroll, no fundo, pelo fundo que investiram, e ele já está pré-certificado e não tem aqui, digamos, um processo de certificação com risco associado. Portanto, à partida existe uma garantia do benefício fiscal e, portanto, tem esse aspecto interessante também na perspectiva dos investidores. Este crédito fiscal que é obtido a partir do investimento em fundos CIFID pode, à partida, será da taxa base de 32,5%, sendo que é possível uma majoração de mais 15 pontos percentuais, portanto, atingindo os 47,5%, no caso de ser uma empresa com menos de 2 anos de atividade. Uma vez obtido o crédito fiscal, ele pode ser utilizado durante um período de 12 anos, e, portanto, não tem que ser consumido necessariamente no IRC a pagar integralmente no ano 1, pode ir sendo utilizado ao longo deste período de 12 anos. Temos aqui um exemplo prático, um investidor de facto que investe em fundos CIFID para além da remuneração típica que vai poder obter pela performance do fundo, tem também aqui, digamos assim, um benefício adicional, que é este benefício fiscal, que em termos financeiros é bastante relevante, portanto, à partida, investindo, ele obtém logo 32,5% de rentabilidade por via da diminuição do investimento líquido. Vamos assumir que de facto é quase concomitante, não é? Ou seja, a recepção do benefício fiscal é com alguns meses de delay, mas à partida vamos imaginar que utilizam o IRC a pagar de forma integral, então seria exatamente o investimento líquido de 67,5 que está aqui refletido. No entanto, o ativo financeiro dos 100 mil ficam investidos em unidades de participação no fundo CIFID e, portanto, a rentabilidade vai ser sobre os 100 mil, embora o esforço financeiro está reduzido a 67.500 no primeiro momento. Do lado direito, vemos, digamos assim, o outro pilar de rentabilidade ou de retorno que os investidores podem obter, que vem via, enfim, rentabilidade do fundo, que tipicamente nestes fundos até muitas vezes anda na casa dos 2 dígitos, mas pronto, vamos aqui assumir também um pressuposto conservador, assumir os 5% por ano. Isso permitiria, de facto, a multiplicar por 1,6 vezes aproximadamente esse investimento de 100 mil, o que somado aos 32.500 de benefício fiscal inicial permitiria atingir quase uma duplicação, digamos assim, ao fim de 10 anos dos 100 mil euros investidos inicialmente. Portanto, como está aqui no quadro final de resumo, um investimento de 100 mil no fim do dia obteria uma valorização de 195 mil euros, em que 32.500 seriam via crédito fiscal e 162.900 seriam via rentabilidade e recuperação de capital no fundo. Recentemente houve umas alterações que de facto tornaram à partida mais atrativo este investimento em 2025 versus o que se passava até o ano passado. Nomeadamente, podemos destacar aqui 4 alterações, 3 delas na esfera de atuação dos fundos de investimento e uma na esfera de atuação das empresas de ID que são investidas. Portanto, na perspectiva do investidor, não há grandes alterações naquilo que são as obrigações do lado do investidor, que depois também vai passar a ficar claro mais à frente neste webinar. Mas para haver aqui uma ideia em termos daquilo que foram as alterações legislativas, elas vieram no sentido de flexibilizar essencialmente, portanto, os prazos de investimento que são exigidos enquanto prazos máximos aos fundos de investimento, uma vez levantados os fundos, aumentaram de 3 anos para 5 anos, o que permite, a partir de decisões de investimento mais criteriosas. O reconhecimento de idoneidade científica, que é um procedimento obrigatório e bastante demorado, deixou de ser um pré-requisito para o investimento e, portanto, há aqui maior flexibilidade também em termos de timings para o investimento pelos fundos de investimento. E depois também no formato de investimentos, de facto, estava obrigado o fundo de investimento a alocar 100% do capital ou o capital recebido pelas empresas investidas, mas o capital originário nos fundos de investimento teria que ser 100% alocado a ID, e agora existe aqui a possibilidade de 20% desse investimento recebido pelas empresas, desde que sejam investimentos complementares à atividade ID, portanto estejam associados, mas não sejam estritamente ID, existe este cap máximo, este teto máximo também de 20% para investimentos não estritamente ID, mas que sejam relacionados.
e isso faz com que também, por exemplo, aqui na esfera de atuação das empresas de ID, já não tenha que ser a totalidade do capital, mas pelo menos 80% do capital tem que ser investido em ID, e o prazo também passa de 3 anos para 5 anos, ou seja, uma vez recebido o investimento dos fundos, as empresas também tinham 3 anos para alocar este capital ID e agora passam a ter 5 anos, o que também permite naturalmente aqui uma maior flexibilidade e maior gestão criteriosa destes fundos e no tipo de investimentos que são feitos. Portanto, isso à partida depois vai gerar aqui uma dinâmica de maior valorização do fundo por via das umas decisões de investimento mais acertadas. Eu passo aqui à Sara para dar aqui uma breve só overview dos prazos que se É muito aplicam. rápido, exatamente. Isto é mesmo para finalizar. É só para terem uma ideia das etapas do processo e os respectivos prazos. Ou seja, nós agora, caso tenham, neste caso, as empresas tenham o objetivo de subscrever uma unidade de participação num fundo de investimento, como por exemplo da C2 Capital, têm de o fazer até a final deste mês. Sendo que se o fizer até segunda-feira, dia 15, pode estar isento do terceiro pagamento por conta, ou na totalidade ou parcialmente. Isso depois terá que ser visto caso a caso. Depois, no próximo ano, até maio de 2026, ou seja, a plataforma da ANI fica disponível mais ou menos a partir de fevereiro, março. Entre março e maio tem que apresentar a candidatura ao CIFID. É um processo muito simples, mas é obrigatório. Por isso, depois é só fazer o registro na plataforma e colocar lá toda a informação que evidencie este investimento. Obviamente que depois o próprio fundo vos dará aqui algumas orientações nesse sentido. Depois, em paralelo, quando forem fazer o modelo 22, não esquecer de preencher o anexo D, penso que o anexo D, e reconhecer este benefício fiscal para que haja então adoção ao IRC. Estes são assim os três passos mais importantes. Mas agora, da nossa parte é tudo, agora vamos passar aqui a palavra aos restantes. Obrigada. Muito bem, obrigado Gonçalo, obrigado Sara. Vou passar agora a palavra a Beatriz Rocha, da C2 Capital Partners. Boa tarde, Beatriz. Olá, boa tarde. Antes de mais, agradecer à Crow por nos terem convidado para participar aqui neste webinar, e em particular à equipa que está aqui connosco. Se calhar começava só por fazer uma breve apresentação da C2 e do fundo que nós temos atualmente em fase de angariação de capital, tentando ser o mais breve possível para depois dar tempo para as eventuais questões que possam existir e também aqui aos outros intervenientes. Portanto, em relação à C2, antes de mais, nós somos uma sociedade gestora que está no mercado há mais de 15 anos, no mercado português. Temos atualmente 17 fundos sob gestão em diferentes áreas. 12 destes 17 fundos são os chamados fundos de growth, de expansão, dos quais 9 são os fundos do CIFID, que estamos aqui a falar hoje e que nos trouxeram a este webinar e que é sem dúvida uma componente relevante do nosso negócio. Além destes fundos de expansão, temos 2 fundos de buyouts, um fundo aberto de ações e obrigações e ainda 2 fundos alternativos. Temos uma equipa com cerca de 40 pessoas, uma base de investidores bastante alargada também devido a estes fundos do CIFID, e temos aqui hoje um representante de um ou dois dos nossos investidores que depois também já poderá falar da sua experiência connosco. Mas, portanto, esta base de investidores que nos permite também fazer um conjunto de projetos alargados além do CIFID, mas que sem dúvida o CIFID nos trouxe. Isto para dar aqui um exemplo é toda a nossa carteira de participadas à data de hoje, portanto também estando no mercado português nós não temos um foco setorial, é um mercado muito pequeno e portanto estamos bastante diversificados em diferentes indústrias e também de dimensão de empresas. Este é o portfólio de todos os fundos que nós temos e não estando focado agora nos fundos do CIFID. Entrando em particular no que é que nós já fizemos nos fundos do CIFID, porque acho que é o tema que interessa à audiência que temos aqui hoje. Portanto, nós começámos a trabalhar nesta área em 2018, temos atualmente 8 fundos sob gestão e estamos agora a angariar capital para um 9º fundo. Dos nossos primeiros fundos, portanto, estes 8 fundos totalizam 436 milhões, os nossos primeiros fundos já estão totalmente investidos, alguns deles já começaram a reembolsar capital aos investidores. E neste momento o capital que nós temos por investir é essencialmente o último capital que nós angariámos e portanto em 2023.
Temos tido uma taxa de execução muito interessante, a nossa política de investimento também foi evoluindo ao longo do tempo. Portanto, nós começámos com uma política de investimento que era muito conservadora também, porque em 2018 os investidores que nós encontramos no mercado eram eles mesmos investidores muito conservadores e que não estavam habituados a fundos de investimento, mais habituados a investir no seu negócio. E por isso nós montámos uma política que era muito conservadora e que pretendia investir em empresas de grande dimensão e estar mais focado na recuperação de capital. Ao longo do tempo, com a evolução também das regras do CIFID, que foram se tornando mais restritivas para nós fazermos a aplicação do capital, mas também à medida que este tema dos fundos do CIFID e dos fundos como um todo foi ficando mais conhecido para os investidores, nós também fomos evoluindo na nossa política de investimento e evoluímos essencialmente para investir não só em empresas sólidas, mas também em PMEs com projetos de crescimento e, portanto, aquele chamado investimento de growth, que já era o que nós fazíamos nos nossos outros fundos do passado e, portanto, onde nós já tínhamos experiência além destas empresas de maior dimensão. Este ano decidimos angariar mais um fundo ao abrigo do CIFID, essencialmente porque temos, até o último ano, eu penso que isso também já foi referido, em princípio este será de facto o último ano que se pode angariar capital para estes fundos. Nós neste momento temos ainda algum capital por investir, mas de uma dimensão que nós acreditamos que é mais do que execuível para aplicar nos próximos 3 anos, isto porque os fundos têm um período de investimento de 5 anos e, como eu vos dizia, este capital que temos por investir foi um capital levantado em dezembro de 23 e, portanto, ainda temos mais 3 anos para investir o capital remanescente. Historicamente, nós temos vindo sempre a investir os nossos fundos em menos de 5 anos. Neste momento temos bastante pipeline e, portanto, achamos que faz todo o sentido angariar mais um fundo e, além disso, como também já foi referido, penso que pelo Gonçalo, as regras para a aplicação do capital vão se tornar mais flexíveis e, portanto, por isso fazia-nos todo o sentido juntar aqui mais um fundo, sendo que o nosso target deste ano é mais baixo do que nos outros anos, também porque o benefício é ele mesmo mais reduzido e, portanto, o tipo de investidor que nós temos este ano é provavelmente diferente e, portanto, o nosso target este ano é levantarmos 20 ou 30 milhões para este novo fundo. Pegando aqui naquilo que é o nosso portfólio atual, para também vos explicar aquilo que nós queremos fazer com este fundo. Portanto, como eu vos dizia, nós começámos por investir essencialmente em empresas de grande dimensão, e que são estas empresas que vocês podem ver aqui na primeira linha, e os nossos primeiros fundos estavam expostos apenas a estas empresas. Também na altura, Já não estás a partilhar, Beatriz, não sei se... já não estou a Não, partilhar? não. Não, eu consigo ver. Eu também. Eu não. Então pronto, a culpa é minha, desculpa. Sem problema. É que eu estava a ver aqui que estava a partilhar, mas podia estar aqui com uma falha de internet. Mas obrigada de qualquer forma, João. Como eu vos estava a dizer, portanto, nos nossos primeiros fundos, nós decidimos, na nossa política mais conservadora, estávamos mais focados nesta linha de cima, também porque existia um benefício fiscal de 82,5% e, portanto, o nosso foco era recuperação do capital, investíamos nestas empresas de grande dimensão, em investimentos, se calhar, mais comparáveis com uma dívida, onde a rentabilidade era mais baixa, mas o grande foco era termos um risco reduzido naquilo que nós estávamos a fazer, recuperar o capital ao investidor. E recuperando apenas o capital e tendo o benefício dos 82,5% à partida, a combinação das duas coisas dava um benefício super interessante para o investidor, superior a 25% ou 30% na combinação das duas coisas. Como eu vos dizia, depois fomos evoluindo também à medida que a lei do CIFID foi evoluindo e criaram-se mais restrições, tínhamos que passar a investir em empresas que só tivessem 7,5% de ID sobre o volume de negócios e temos aqui uma delas hoje como exemplo, que é a Loop, e que o João está a representar e também já há de falar sobre a sua experiência. E portanto isto fez com que nós também tivéssemos de evoluir no perfil de empresas, porque obviamente as empresas de grande dimensão é muito mais difícil cumprirem com este rácio e portanto evoluímos também para aquilo que nós já sabíamos fazer, que eram as empresas de média dimensão, ou que nós chamamos as PMEs. E daí temos evoluído aqui para esta linha do meio, que é hoje em dia onde nós estamos muito mais focados e nos últimos fundos, o nosso objetivo já foi fazer um 50-50 entre as empresas sólidas e as empresas em fase de expansão.
Este ano, para este fundo, o nosso objetivo é estarmos ainda mais focados nesta linha das empresas em fase de expansão, nas PMEs, isto também porque tem sido aquilo em que nós temos estado a trabalhar bastante e, portanto, temos algum pipeline, achamos que faz sentido continuar a investir nesta dimensão de empresas. Além disso, tendo em conta que o benefício fiscal baixou para 32,5%, já fazia menos sentido nós estarmos a fazer um fundo só focado na recuperação de capital. Isto para o investidor era obviamente um produto menos interessante. E, portanto, tendo em conta que também já temos experiência a investir nestas empresas com as restrições de ID, temos pipeline nas empresas desta dimensão, temos uma equipa grande atualmente a trabalhar nisso. O nosso objetivo foi, de facto, este ano, queremos criar um fundo que está mais focado aqui nesta linha do meio. Sendo que podemos, de qualquer forma, fazer um investimento nestas empresas mais sólidas também para proteger aqui um pouco o risco e diversificar em termos de dimensão de empresas neste fundo, e podemos eventualmente também fazer um ou outro investimento mais startup, que nunca foi aquilo que nós fizemos até hoje, portanto, esse nunca foi o nosso foco. O que vocês veem aqui na última linha de investimento startup foi um fundo que nós criámos com uns investidores muito específicos que queriam muito fazer este tipo de investimentos e que nós achámos que para nós também podia ser uma oportunidade para aprender um pouco com eles sobre este tema das startups, que não era de todo o nosso foco. Nós sempre estivemos focados nas duas linhas mais acima. E, portanto, agora o nosso objetivo pode ser também, se nos surgir uma boa oportunidade nas startups, porque a verdade é que de vez em quando surge, não é o nosso foco fazer um fundo só startups, o nosso foco é de facto estar mais nas empresas de média dimensão e acreditamos que isso é muito mais o perfil do nosso investidor, portanto um perfil mais conservador, mas eventualmente se surgir uma outra boa oportunidade, fazer nas startups e poder ter um ou outro investimento de empresas sólidas. Com o alargamento destas restrições do CIFID que falamos agora, que estão em aprovação, isto também nos pode permitir fazer reinvestimentos em empresas da nossa carteira, que nós investimos em 2019 ou em 2020, que entretanto deixaram de ser elegíveis porque não cumpriam com os 7,5%, mas também já nos reembolsaram capital, já cumpriram com os projetos de ID que tinham à data e, portanto, agora pode fazer sentido nós fazermos um reinvestimento e elas já voltam a ser elegíveis porque já não temos que cumprir com o tema dos 7,5%. E, portanto, com isto, o nosso objetivo é estarmos num fundo que tenha uma rentabilidade à volta dos 8%. Isto é o que nós estimamos, tendo em conta aquilo que é a rentabilidade dos nossos fundos do passado e tendo em conta aquilo que são as empresas que nós temos atualmente em pipeline, o que, combinado com o benefício fiscal, estamos a falar de uma rentabilidade à volta dos 13% a 15%, com o benefício de 32,5%. É um fundo com maturidade de 10 anos, como a maioria dos nossos fundos anteriores, com um período de investimento de 5 anos também, e em que o nosso objetivo é estarmos 5 anos focados na aplicação deste capital nas empresas e, a partir do 6º ano, ir fazendo distribuições de capital ao investidor e até ao 10º ano. A nossa estratégia para este fundo é muito estarmos nesta diversificação de dimensões de empresas e também na diversificação de setores. E se vocês olharem para o nosso portfólio, podem ver mesmo isso. Temos uma empresa tecnológica, como é o caso da Loop que aqui está, temos uma empresa no setor têxtil, temos empresas mais ligadas à saúde, empresas de moldes, farmacêutica. Portanto, o nosso objetivo é continuar a fazer esta diversificação setorial, diversificação em termos de dimensão de empresa e ainda em termos de instrumentos que nós utilizamos. Portanto, o nosso objetivo é termos instrumentos de capital, podermos tomar posições minoritárias em alguns dos casos, podermos também fazer linhas de obrigações convertíveis, por exemplo, que nos podem permitir ter uma componente com um plano de reembolso, e isto faz de facto com que nós possamos ter alguma liquidez para o nosso investidor antes da maturidade do fundo e, portanto, que possamos ter esta estratégia de estarmos os primeiros 5 anos totalmente focados na aplicação de capital e os segundos 5 anos focados em trazer a rentabilidade progressivamente para o nosso investidor. Tem sido esta a nossa política do passado, como vos dizia, os nossos investidores dos primeiros fundos já receberam alguns reembolsos de capital e, portanto, o nosso objetivo para este fundo é continuarmos a fazer muito aquilo que nós sabemos fazer e replicar um bocadinho a estratégia que tem sido a estratégia do passado. Estes são alguns exemplos de empresas que nós temos atualmente em pipeline. Como eu vos dizia, nós temos uma equipa grande já a trabalhar nisto e uma das vantagens deste fundo é que vai beneficiar também de uma máquina que já está a funcionar, digamos assim, ou seja, nós atualmente estamos a fazer negociação
com um conjunto de empresas, a fazer análise de muitos investimentos. E enquanto eu estou aqui focada no fundraising deste fundo, tenho muitas outras pessoas focadas a fazerem análise de investimentos, negociação, etc. E, portanto, este fundo já vai beneficiar dessa máquina a trabalhar e todos os investimentos que nós fizermos já a partir do início do ano, este fundo já vai também investir. Porque a nossa estratégia, quando nós temos vários fundos ainda em fase de investimento, e a investir ao mesmo tempo, nós co-investimos no prorata da dimensão de cada fundo, e é assim que temos trabalhado sempre com os vários fundos que temos atualmente em fase de investimento. Em relação ao benefício fiscal, acho que não vale a pena estar aqui a entrar em detalhes. O Gonçalo e a Sara já explicaram isto, portanto, acho que não vale a pena estar a repetir. O nosso investimento mínimo são 100 mil euros. O nosso target para este fundo é no máximo milhões. Este também são as nossas comissões. Temos uma comissão de montagem de 1,5%, uma comissão de gestão de 2% e uma comissão de performance de 25% apenas só sobre as mais-valias. Tentei ser o mais resumida possível para dar tempo para os restantes. Sara, Gonçalo, não sei como é que querem avançar agora. Obrigado, Beatriz. Se calhar fazemos aqui umas breves perguntas. Enfim, já muito foi dito sobre este fundo, portanto, eventualmente vamos repetir um pouco. Mas, pronto, entendendo que foi um fundo que vocês, enfim, lançaram recentemente e que, como a Beatriz explicou, está focado naquelas PMEs em fase de expansão, ao contrário de outros, eventualmente, mas em termos de estratégia, pelo que eu percebi, é replicar um bocadinho a estratégia. Vocês têm a máquina relativamente oleada. Mas pronto, queria, se a Beatriz achar que existe de facto algum aspecto distintivo neste fundo face aos outros, para além deste maior foco nas PMEs em fase de expansão, em termos de estratégia de investimento, enfim, instrumentos que no limite possam ser uma novidade face a instrumentos anteriores, enfim, era só para tentar perceber um bocadinho Eu não sei algumas se novidades que possam existir. Desculpem, tive aqui um corte, não sei se foi o Gonçalo que falhou ou se fui eu. Ok, posso repetir. Não, no fundo Estava-me a estava a falar, perguntar. estava-me a questionar sobre Exatamente, o fator distintivo deste fundo, não é? exatamente, se tem aqui Uhum. algum aspecto distintivo. Sim, ou seja, o nosso objetivo quando levantarmos este fundo é de facto, nós já sabemos fazer isto bem e, portanto, vamos aproveitar a nossa equipa, o nosso conhecimento e juntar aqui este fundo àquilo que nós sabemos fazer tão bem. O benefício fiscal é mais baixo e, portanto, nós queremos apostar mais em rentabilidade. Apostando mais em rentabilidade, enquanto que os fundos do passado, os primeiros estavam 100% nas empresas de grande dimensão, que obviamente tinham menos risco, menos rentabilidade, os segundos fundos, ou o segundo bloco de fundos, estava num 50-50, 50% empresas de grande dimensão, 50% nestas empresas em fase de expansão, e portanto isto significa que as de grande dimensão um pouco diminuíam o risco do investimento. E este ano nós queremos estar muito mais focados nas empresas em fase de expansão e, portanto, onde nós vamos conseguir ter uma rentabilidade mais interessante e se calhar fazemos um investimento nas empresas de maior dimensão e um investimento numa startup. É um bocadinho este o nosso objetivo este ano. E, portanto, eu diria que o fator distintivo é estarmos a fazer mais esta dimensão de empresas. Que vos posso dar alguns exemplos daquilo que nós temos vindo do passado, porque é que e o porquê dos 8%. Nós temos empresas onde nós temos uma posição de capital, e o João é um desses exemplos, a Lupa é um desses exemplos, ele já pode falar sobre isso. Nós temos uma posição de capital onde o nosso objetivo vai ser vender a empresa daqui a 1 ou 2 anos e, portanto, com isso termos uma rentabilidade elevada. Posso-vos dizer que a Loop é de facto uma empresa que está a correr muito bem. E, portanto, sem dúvida que a nossa expectativa é, se calhar, ter uma rentabilidade à volta dos 20% neste investimento. Enquanto que temos outras que estão capeadas a 8%, outras que estamos mais próximos dos 12%, e, portanto, isto são as rentabilidades das empresas que nós temos aqui neste perfil que vos estou a falar. E daí nós achamos que o fator distintivo deste fundo, de facto, é continuarmos a focar-nos aqui, porque vai fazer com que este fundo tenha uma rentabilidade mais interessante. Portanto, este fundo, se eu tivesse que resumir, eu diria que os outros fundos eram muito mais uma aplicação fiscal, este fundo é muito mais uma aplicação financeira que tem uma almofada fiscal que faz com que o risco para o investidor. Muito bem. E uma outra pergunta, para além do fundo, ter havido estas alterações legislativas recentes,
em que é que isto pode ser uma oportunidade também, ou seja, admito que à partida vocês veem como positivas todas estas novas possibilidades de maior flexibilidade, Gonçalo não me mas leva a se, mal, mas cortou não, outra vez e eu não, agora não ouvi nada da pergunta. pois, ou seja, basicamente, relativamente às alterações legislativas, onde é que Uhum. elas poderão ser, digamos, vistas por vocês como uma oportunidade, ou seja, pequenos nichos que vocês identificaram como bolsas de oportunidade podem ser exploradas por estas alterações legislativas, ou se já identificaram claramente formas de acelerar o processo, de maior flexibilidade que permita obter ganhos no limite para os Sem fundos também. dúvida. Uhum. Eu diria que a grande oportunidade destas alterações legislativas é a flexibilização que traz para a aplicação deste capital. Como eu estava a dizer, nós até hoje temos vindo a aplicar o nosso capital com boas taxas de execução, mas na verdade houve muitos investimentos que nós deixámos de fora e que nós achávamos que eram interessantes porque não cumpriam com, nomeadamente, o rácio dos 7,5%, que já agora, se me permitem, na minha opinião, era uma coisa que não fazia sentido nenhum, porque é que uma empresa que nunca investiu em ID, não pode agora ter um projeto de ID para ajudar de facto na diferenciação dos seus produtos, dos seus serviços, etc. E portanto, essa era uma coisa que limitava bastante aquilo que era a nossa. Parece que perdemos a Beatriz. Sim, pelo menos eu também não estou. Já estava com algumas falhas, eu até pensei que Sim, podia ser do nosso lado. Que o que vai, aquilo em que Beatriz, vai. pedimos desculpa, mas perdemos-te. Então, desculpa, se Por comece, favor. comece do princípio. os 7,5% basicamente, 7,5%, exatamente, exatamente. os sete vírgula cinco Ok, por cento pronto. exatamente. Desculpem, não sei, até agora tive sempre com a rede boa, não sei porque é que agora estou com estas falhas. Estava-vos a dizer, os 7,5% era uma restrição que limitava muito a aplicação do capital e que fazer, e que não podíamos fazer se calhar, se me permitem, eu vou só aqui mudar a rede Ou então para, pode para ver se tirar isto melhora. o vídeo, se calhar pode ajudar. Eu vou aqui mudar para a rede do meu telefone, mais vale. que- Estão-me a ouvir? Sim, sim. Sim. Pronto, eu acho que agora não deve ter cortes. Pronto. Portanto, retomando, em relação ao tema dos 7,5%, era limitador e houve muitas boas oportunidades que nós deixámos de fora. Portanto, sem dúvida, agora vamos conseguir fazer essas oportunidades. O tema da certificação, aí o tema era mais a burocracia que atrasava muito os processos de investimento e, portanto, isso vai nos permitir acelerar o processo de investimento por essa via. E ainda temos o tema dos 80-20% entre o I&D e a inovação produtiva que não é que fosse limitador até agora, porque não era, mas claro que abre portas para podermos aplicar o capital noutras coisas e não só em ID. E a inovação produtiva é o passo seguinte ao ID e, portanto, faz todo o sentido também termos uma Essa componente continuidade. exatamente da continuidade. Muito bem, muito obrigado, Beatriz. Do meu lado, eu julgo que podemos avançar. Gustavo, se calhar avançávamos aqui para os outros intervenientes. Claro que sim. Obrigado, Beatriz. Então, agora connosco estará João Parreira, da Deloop, uma das empresas participadas por um dos fundos de investimento SIFI da C2, que nos irá fazer uma breve apresentação da atividade da empresa. Espero eu que sem cortes. Boa tarde, João. Passo-lhe a palavra. Força. Olá, viva. Obrigado pelo convite. Portanto, a Loop Future é uma empresa de tecnologia, hoje presente em várias localizações em Portugal. Nós, a partir de Coimbra, de onde nós somos originalmente, mas temos também escritórios desde Bragança, Leiria, Porto, e em Lisboa roubamos o da C2 quando precisamos. E para além disso temos também escritórios no UK, na Suíça e na Índia. Hoje somos aproximadamente 270 pessoas nas regiões todas. Ahm, e aquilo que fazemos é desenvolvimento tecnológico, portanto, de
de vários tipos, portanto, seja a medida, seja produto próprio, seja trabalho em TRLs mais baixos, e portanto, somos uma casa de engenharia que vai desde o hardware de mais baixo nível até ao desenho de experiências do utilizador e de, e de produtos completos. Hoje, e isto é um bocadinho daquilo que nós fazemos hoje, a nossa faturação já é aproximadamente 75% para fora de Portugal. E a C2 investiu em nós vai fazer agora 1 ano e meio, mais ou menos. Está que tanto eu ia colocar agora mesmo. Boa. Investiu em nós há mais ou menos 1 ano e meio. Nós nessa altura tínhamos um EBITDA ligeiramente abaixo dos 900 mil euros, e uma faturação em torno dos 3 qualquer coisa, e este ano devemos fechar com EBITDA em torno dos 3 milhões e uma faturação à volta dos 17, 18 por aí. E portanto tem sido uma trajetória de crescimento intensa. E para isso tem contribuído, obviamente, o capital da C2, por razões óbvias, mas também o trabalho conjunto que temos vindo a desenvolver, nomeadamente pelo facto de a equipa de gestão da Loop é relativamente jovem e, portanto, não tem propriamente um track record em termos de currículo, grande coisa. Portanto, tem sido particularmente útil também para nos ajudar neste processo de crescimento, encontrar ferramentas, processos de profissionalização da gestão, de maior maturidade da gestão. Podemos trazer para dentro de casa pessoas que nos ajudam com este processo de crescimento e, portanto, tem sido um parceiro do qual não nos arrependemos. Muito bem. Obrigada, João. Eu tinha aqui também uma questão para colocar, que era se nos Claro. pudesse contar um pouco como é que foi o processo do investimento da C2 na Deloop. Foi mais longo por nossa culpa, porque éramos uma equipa particularmente pequena, portanto demorámos algum tempo a tratar dos documentos, porque basicamente era eu e mais uma ou duas pessoas, e entretanto a empresa tinha que continuar a existir, mas de resto o processo de negociação e tudo mais foi muito simples e portanto nós encontramos um mecanismo de alinhamento total dos incentivos, e que se tem traduzido também depois num alinhamento da gestão no dia a dia, que apesar de continuar a ser assegurada pelos fundadores, tem tido um contacto muito mais do que simplesmente uma reunião do Conselho de Administração uma vez por mês ou o que quer que seja. Durante este tempo, dizer também que nem tudo foram coisas extraordinárias no percurso da empresa portanto, mesmo nessas alturas, nós sentimos que tínhamos um investidor que percebia isso e que nos ajudava também a superar esses momentos e, portanto, ter uma visão do vá para fora cá dentro, portanto temos uma visão cá dentro, mas um bocadinho mais distanciada da realidade cotidiana, também nos ajuda a perceber o caminho para onde vamos. E Eu acho que já me respondeu uma parte da pergunta que vou colocar agora, que era perceber quais são as áreas que identifica como sendo os principais pontos de criação de valor pelo facto de terem sido investidos por um fundo de investimento, neste caso a C2. Já deu aqui alguns. Sim, eu acho que são 3 ou 4 muito claros. Pronto, há um óbvio, não é? Que é dinheiro. Pronto, mas esse julgo que não é muito distintivo. Não é explicado. Não, mas há 2 ou 3 que eu acho que são distintivos. Primeiro, a primeira parte, a forma como decorreu a negociação e a forma como conseguimos muito rapidamente e de forma muito transparente e direta alinhar incentivos e garantir que a estrutura do investimento fazia sentido para todos. Para nós foi um indicador daquilo que poderíamos esperar a seguir.
O segundo ponto foi ajudar-nos a profissionalizar, não que seja um hobby, mas a profissionalizar a gestão da empresa e a criar processos que nos permitam, apesar deste crescimento, criar uma empresa sólida de futuro. E mesmo no acompanhamento do onboarding de alguns profissionais mais experientes, foi feito em conjunto com a C2. E em terceiro lugar, em algumas oportunidades que nós fomos. Em terceiro lugar, 2 pontos. Primeiro, ajudaram-nos a gerar algumas oportunidades de crescimento Verdade. em termos inorgânicos, e por outro lado, ajudaram-nos a pensar também nas estruturas de investimento nestas empresas, e ajudaram-nos a ver ângulos diferentes aí. E portanto, e compreenderam quando as coisas não correram da melhor maneira possível. E portanto, eu diria que esses são os fatores distintivos. Muito bem. Muito obrigada. Vamos agora então passar a palavra ao último orador. Obrigado, João. Obrigado, Sara. E sim, agora apresento-vos Miguel Gouveia de Brito, da True Clinic, que subscreveu um fundo CFID da C2 Capital. Boa tarde, Miguel. Bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Vê se estão-me a ouvir? Perfeitamente. Perfeito. Estão a ouvir, certo? Peço desculpa porque eu não estava a ouvir. Boa tarde a todos, obrigadíssimo pelo convite. Apanharam-me aqui no meio de um, de um trajeto exatamente para outra reunião que tinha, mas não podia faltar a este vosso webinar. Eu realmente sou um investidor, aliás, eu em relação ao CIFID sou em simultâneo investidor e beneficiário, portanto tem aqui as duas componentes, o que é sempre interessante. Já na True Clinic já fiz 2 investimentos a nível de CIFID. Com a C2, por acaso, não foi com a True Clinic, foi com outra empresa. Eu sou CEO de várias empresas, foi outra empresa que foi a Sexto Diagnóstico, portanto uma spin-off de uma empresa ligada ao ensino superior, que por acaso ligado muito à investigação, e que apesar de ter ganho muitos prémios aqui, fomos investidores também, e aqui fomos investidores no CIFID via C2. Portanto, esta é basicamente a nossa trajetória, e já é, portanto, a terceira vez que investimos no CIFID, neste caso com parceiros diferentes. As regras este ano, como já foram referidas, mudaram substancialmente. Claro que a questão do crédito fiscal era sempre uma parte muito importante, sem dúvida, não podemos negar. Quando tivemos um maior benefício, foi a primeira vez que investimos. Depois, como investimos num espaço relativamente curto, o benefício já diminuiu substancialmente. E agora também estamos eventualmente a ponderar ir outra vez, porque eventualmente será o último ano de investimento possível. Bem, Miguel, já agora aproveitamos aqui então um bocadinho essa sua experiência já com vários fundos, mas focando aqui especialmente no da C2, pelo Sexpo Diagnóstico, então, o que é que o motivou a investir na altura na C2? Enfim, se é que se recorda desse processo e se tem presente na altura quais foram os drivers no fundo de decisão, enfim, explicar um bocadinho, exatamente. Muito bem. O driver da decisão em relação à C2 foi por acaso o último investimento que fizemos. Teve a ver basicamente com o portfólio que apresentavam, que nos agradou especialmente. Pronto, e as rentabilidades que também estavam associadas, porque aqui o crédito fiscal, quando o crédito fiscal era 82,5%, eu acho que, como disse bem a Beatriz, nós tínhamos quase garantido já o capital investido, portanto o risco era muito diminuto. Quer dizer, o fundo mesmo que perdesse 50% ou 60% do capital, mesmo assim era interessante. É claro que essa perspectiva tem vindo a diminuir nessa perspectiva, e portanto cada vez mais quem investe no CIFID tem que olhar para a rentabilidade da própria gestão de fundos e portanto do parceiro em questão.
quando no princípio isso pouco era, não estou a dizer que não era relevante, mas era menos relevante, como é óbvio. E nessa perspectiva, realmente nesta última vez tivemos alguma mais accuracy neste estudo e optamos pela C2. E o processo de subscrição, e enfim, também o processo O processo de inscrição foi extremamente simples, foi muito de obtenção do simplificado. crédito fiscal, ou seja, vocês, no fundo, atestam um bocadinho aquilo que temos vindo a dizer, que não é que normalmente os processos, inclusive, de certificação pela ANI, de obtenção do benefício fiscal, Sim, depois é são muito simples. processos bastante simples, não é? Bastante simples, são processos muito Exatamente. simples, muito simples. São processos, por acaso, para o comum dos apoios, entre aspas, e neste caso não apoio, até é um processo extremamente simples, burocratizado, portanto, algo muito, muito simples de fazer, nós não sentimos dificuldade absolutamente nenhum. Além disso, agrada-nos, por exemplo, uma coisa que me agrada bastante na C2 são os reportes contínuos. Isso tenho que agradecer, porque isso é importante para ver como é que nem sempre acontece, Principalmente nós no primeiro que investimos, temos alguma dificuldade em ter a continuidade de informação sobre o posicionamento que neste momento se encontra o investimento. Pronto, mas isso é normal, isto também é uma maturação. Não foi a C2, mas aqui nem é, ao fim e ao cabo, não é fazer uma crítica, é algo que era inerente. Eu costumo dizer isto. Ao Sinfid, no princípio, só não foi, sinceramente, como gestor que sou, quem nos conhecesse ou tivesse completamente fora da realidade, porque ter logo um crédito fiscal de 2,5%, como é óbvio, acho que era inevitável fazer investimento, partindo do pressuposto que se saberia que eventualmente ia ter resultados líquidos positivos, por exemplo, que era o nosso caso. Ou seja, eu posso dizer que no primeiro CFIT que investi, fui buscar o crédito fiscal no primeiro ano. Pronto. Portanto, ou seja, não investi praticamente, investi 18%, 17,5%, portanto, foi um valor completamente residual, faça um fundo que tenho, parte do fundo já foi devolvido, mas, portanto, era algo sem risco absolutamente nenhum, ou praticamente nenhum. E, portanto, mas o processo foi extremamente simples. Isso acho que as pessoas podem ficar completamente descansadas, pelo menos da nossa parte. Das 3 experiências que eu tenho, qualquer um dos processos foi extremamente simples. Neste caso, falando especificamente da C2, também foi. E eu se calhar só Miguel, para tomar... desculpem, ia comentar só o que o Miguel estava a dizer. Força, depois falo eu. Força, Beatriz. Não, ia comentar só o que o Miguel estava a dizer, que é mesmo verdade, que é nos primeiros fundos que não havia risco nenhum, nem os 17,5%, porque como o benefício fiscal era garantido, quer dizer, mesmo que a sociedade gestora não Sim, investisse o capital, era impossível perder, porque era ainda impossível tinha a perder. imparidade, portanto era impossível. E portanto era mais ou menos indiferente onde é que se investia. Sim, A sem partir do dúvida. momento em que começa a haver mais regras e a partir do momento em que o benefício fiscal já não é garantido se o dinheiro não for aplicado, já não é indiferente de qual é a sociedade gestora. Claramente. E já agora agradecer-lhe, obviamente, o feedback que está a dar sobre a C2. Não, nada. Eu só Claramente. ia dar uma nota que a Truclínica é um caso em que tem, para além de ter investido em fundos CIFID, também tem CIFID próprio, ou seja, tem Bem, fundos de DD internamente e certo, nos últimos 2 internamente. anos tem apresentado candidaturas próprias. É um Sim, caso que às vezes as continuamente. empresas não sabem que podem ir pelas 2 vias em simultâneo. Sim, temos tido sempre crédito fiscal dos 2 lados, Pois. felizmente. Felizmente, temos tido também sempre, no desenvolvimento interno, temos tido sempre, porque somos uma empresa também que aposta muito na ideia, e temos tido sempre também, portanto, temos sido sempre contemplados, digamos, com estes projetos. Por Mas é acaso, resultante do vosso trabalho, não é? sim, felizmente, do Temos nosso que pensar trabalho, nisso. e sim, do nosso trabalho e de quem nos apoia, neste caso. Sim. E sem desprima nenhum, que é a ICRAU, um dos nossos parceiros estratégicos nesta questão. Temos conseguido sempre ir buscar os apoios, neste caso o crédito fiscal, portanto, nós temos conseguido ter o crédito fiscal pelos dois, entre aspas, pelas 2 vias, o que é sempre um benefício Crescido. extra acrescido. Até porque eu vou ser sincero, eu nem, no CIFID nós vamos muitas vezes, eu não sou propriamente um gestor que simpatize muito com ir buscar fundos, nomeadamente fundos que podem pôr em causa, muitas vezes, fundos neste sentido, apoios comunitários, melhor dizendo, não é fundos, apoios comunitários, porque os gestores têm que estar com os pés bem conscientes
de quando eu prefiro o crédito fiscal. Se calhar quem me ouvir vai dizer, mas porquê era preferível, como antigamente, eventualmente, haver uma comparticipação monetária ou um envolvimento da banca? Eu pessoalmente prefiro o crédito fiscal, porque não cria a ilusão, muitas vezes, que se cria num gestor quando se vai buscar um apoio comunitário, e eu acompanhei isto muito perto, eu sou ex-consultor também na Deloitte, e acompanhei os PEDIPs e tudo mais, e acompanhei situações complicadas. Ou seja, eu acho que esta questão do crédito fiscal é realmente algo extremamente interessante, e nós, como disse a Sara bem, nós também somos candidatos, fazemos desenvolvimento interno na área da ID, e portanto e esperemos continuar a ser. Aliás, esperemos continuar a ser enquanto existir das duas formas. Muito bem. Gonçalo, força. Pronto, por acaso o Miguel também já foi respondendo aqui a uma outra questão que eu tinha pensado, que era um bocadinho, ou seja, para além do processo prévio, depois do acompanhamento, mas já fez aqueles elogios no fundo aos reportings. Portanto, é importante para os potenciais investidores também perceberem um bocadinho, uma vez investidos, que tipo de visibilidade é que têm, e no caso o Miguel estava a elogiar no fundo aqui a C2 nesse aspecto, não é? Pelo que eu Isso percebi. é verdade, Gonçalo. Isso eu tenho que tirar o chapéu à C2, neste caso está aqui a Beatriz, porque onde eu poderia dar maior pontuação à C2, sinceramente, é nisso. É no acompanhamento e nos reportes, sinceramente, porque como investidor que somos, é uma área importante, é não estarmos, entre aspas, em blackout e não sabermos o que é que está a acontecer, qual a porcentagem de fundo que já foi investida, qual a rentabilidade que estão a ter, enfim, uma série de informação que me aconteceu principalmente no primeiro fundo, mas lá está, o risco também era diminuto, não estava muito preocupado, porque era realmente, como disse a Beatriz, era nulo praticamente. Eu acho que só não foi só não se candidatou a esse CIFID quem realmente desconhecesse. Estou a partir do pressuposto de empresas que têm rentabilidades positivas, Muita resultados gente líquidos que achou que era positivos. bom demais para ser verdade. Pronto, ok, tudo bem. Quem investiu agradece, Portanto, Claro. eu agradeço porque investi e não estou nada arrependido. Aliás, eu não estou nada arrependido em nenhum dos processos, foram altamente benéficos para as organizações, neste momento para as empresas. Estamos aqui a falar de duas empresas e como disse, acho que é uma excelente alternativa, com uma vantagem de não criar ilusões, como eu disse há bocadinho, muito importante, porque o crédito fiscal não cria a ilusão que muitas vezes pode ser criada de dinheiro fácil, mas que depois vai ter que ser restituído por taxas que possam ser muito baixas, mas tem que ser restituído, ou que uma parte seja a fundo perdido, a restante não é, e portanto tem que ser restituído. Portanto, eu pessoalmente gosto muito deste modelo. Mas isso já são opiniões de gestores que podem divergir substancialmente. Muito bem, muito obrigado. Gustavo, eu julgo que eventualmente poderá haver perguntas também da audiência que possa fazer sentido colocarmos aos intervenientes. Sim, Força. sim, Gonçalo, olha, eu recebi aqui duas perguntas, uma parece-me ser mais técnica, outra mais generalista. Ao começar por esta mais técnica, lanço a pergunta para quem puder responder. O processo de reconhecimento de idoneidade científica pela ANI deixou de ser um pré-requisito, mas continua a ser uma obrigação? Não sei se Sara ou Gonçalo se querem avançar ou se Posso avanço eu. responder? Força, Beatriz, por Força, mim. força. Força, Sara, Beatriz, força. Técnicos, os técnicos. Sara, se quiseres, podes avançar, mas sim. Experimento. Boa tarde. Então, deixa agora com as alterações legislativas para o ano de 2026, deixa de ser um requisito. Por isso, as empresas, mesmo que não tenham o selo de ID, podem ser investidas por um fundo de investimento. Muito Não bem. sabemos muito bem como é que será, mas isto será só em 2026 é que teremos depois, porque agora, no fundo, depois aqui, não sei se a Beatriz também já tem alguma resposta para isto, que é, de certa forma, o selo dava-vos alguma garantia, alguma segurança. Eu Pronto. ia comentar isso mesmo. Ou E seja, agora não sei como é que vocês vão colmatar esta falta de segurança, não é? Porque vocês vão investir, sei que vocês provavelmente recorrem, e já falamos sobre isso, a processos de DDs de investigação e desenvolvimento, e deve ser por aí, isso, diria eu, mas exatamente. Ou seja, Sara, e era isso mesmo que eu ia comentar. Mesmo apesar da certificação, quando ela existia, nós, no fim do dia, acabamos também por ser muito conservadores no que nós fazemos e, portanto, nós temos sempre
parceiros especialistas nestes componentes do ID, como é o caso da Crow, que fazem DDs ao ID das empresas antes de nós entrarmos e, portanto, para nos darem segurança de que é uma empresa que de facto investe ou tem potencial de investir em ID. Além dessa DD inicial, pedimos ainda que esses consultores externos façam um plano do ID a 5 anos, isto porque a empresa em que nós investimos, neste caso dando aqui o exemplo da Loop, tem que nos entregar despesas de ID no montante igual ao montante que nós investimos em 5 anos. E, portanto, este plano de ID para nós é super relevante e, portanto, eu diria que são estas parcerias com os consultores que são técnicos nestas áreas, porque no fim do dia a verdade é, nós somos financeiros, nós somos o fundo de investimento e, portanto, por muito que entretanto a nossa equipa, já estando a olhar para isto desde 2018, também já saiba bastante sobre o ID, nós gostamos sempre de ter uma entidade externa que faça essa validação. E já agora, nos nossos contratos, nós também dizemos sempre que a empresa em que nós investimos deve também contratar uma entidade para anualmente apoiar no reporting de ID que têm que nos enviar. E depois disso, nós ainda temos entidades do nosso lado que fazem uma auditoria ao reporting do ID antes de nós partilharmos com a ANI. Portanto, isto para responder, nós assessoramos-nos sempre e tentamos apoiar sempre nos nossos assessores e por isso, sem dúvida, que a certificação nos ajudava a dar logo um selo à partida, mas no fim do dia também vai tirar aqui muita burocracia e tendo em conta que estamos a trabalhar com estas entidades que também já têm uma relação muito estreita com a ANI e já conhecem bastante bem o que é o ID, o que é que são as características daquilo que a ANI vê e analisa nas empresas, achamos que isto também vai de facto ajudar a tornar o investimento mais flexível e estamos confiantes que nos ajudam a fazer os melhores investimentos. Muito bem, obrigado. E eu se calhar até passava aqui também para um comentário, não é bem uma pergunta, mas mais um comentário que veio via chat do Eduardo Rebelo, que ele diz-nos o seguinte: o crédito fiscal é bom para empresas que tenham lucro da qual possam abater. Os fundos comunitários muitas vezes servem como empréstimo sem juros. Se houver a devolução, é assim melhor do que um banco. Isto, eu lanço aqui esta ideia, se calhar a Beatriz, se nos pode comentar esta frase. Ou seja, totalmente de acordo. Portanto, o crédito fiscal só faz sentido para empresas que tenham IRC a pagar, não é? Para as outras empresas não acaba por não ser interessante. E, Mas portanto, também pode ser diferido durante 12 anos, por isso podem não ter IRC a sim, pagar, por exemplo, este ano exatamente. podem não ter, mas podem aproveitar esta última oportunidade para ficar com crédito fiscal para os próximos 12 anos. Isso. Pode ser Mas uma sendo estratégia. totalmente também, Sara, nós também é um bocadinho a nossa política, gostamos de ser frontais e transparentes neste tipo de coisas, que é, há uns anos, quando era 82,5% de benefício fiscal e não havia nada a perder, eu diria que mesmo que a empresa não tivesse IRC a pagar, podia fazer sentido fazerem um investimento e ficarem com o crédito fiscal para os próximos anos. Hoje, se a empresa não tiver lucros, quer dizer, portanto, assumo que é uma empresa que não está propriamente com uma tesouraria, ou com um caixa suficiente para fazer investimentos financeiros, acho que não faz sentido fazer este investimento, apesar do crédito ser válido por 12 anos, não é? Sim, mas deixem-me só dizer aqui um pormenor. Se é verdade que o CIFID dá o crédito fiscal, lá está, as empresas que não tiverem lucro, também na devolução de apoios que não o CIFID e que obriguem à devolução do capital que é emprestado, vai ter dificuldade. E eu convivi muito com a ilusão e tivemos setores em Portugal que tiveram problemas graves, não nesta altura, exatamente porque teoricamente é um crédito e é um acesso a valores de investimento muitas vezes significativos que depois não podemos esquecer que é preciso, mesmo que seja em taxa bonificada ou taxa zero, ou parcialmente a fundo perdido, uma parte é preciso devolver. E se são empresas com maior dificuldade ou com resultados líquidos que não positivos, ou seja, teoricamente com maior dificuldade no desempenho económico, se calhar vai criar mais tarde um estrangulamento que neste momento cria o contrário.
Portanto, foi E, isso. Miguel, eu acho também que era esse ponto que o Miguel queria referir, que é, muitas vezes as empresas têm uma candidatura, até pode ser híbrido, incentivo reembolsável com incentivo não reembolsável, só que o incentivo não reembolsável é se cumprirem com determinados parâmetros. Se chegarem ao fim do Uhum. projeto e não conseguirem cumprir com esses indicadores, podem ter que devolver um incentivo que estavam à espera que ficasse do lado da empresa. E daí o Miguel, eu acho que nos fez Claramente, sentido. claramente. É isso mesmo. Por isso é que o risco no CIFID, do meu ponto de vista, claro que empresas que estejam minimamente saudáveis, para a gestão é muito menor. Estamos a falar basicamente de um crédito fiscal. Pronto, é um benefício fiscal. Na prática, é feita tesouraria, porque se eu tiver a pagar IRC, vou pagar IRC mesmo e deixo de o pagar, de o fazer. Mas não estou a É comprometer-me. um incentivo financeiro até crédito fiscal, exatamente. Exatamente, é isso. Estamos a É falar isso. é totalmente diferente, sim. Diferente, completamente diferente, sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem, muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso tempo. Resta-me agradecer a presença aos nossos convidados e a todos os participantes. Muito em breve este webinar estará disponível no canal da Coroa em Portugal no YouTube. E para mais questões, entre em contacto connosco via internet www.coroa.pt. Muito obrigado a todos, continuação de uma boa tarde e boas festas. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada.